Você é empreendedor, empreendedora? Você anda se sentindo cansado, cansada, com muitas atividades, muitas metas, muitos objetivos, um tempo louco, tempo é dinheiro, né? Fica aí. A gente hoje vai conversar sobre os 8 sinais que podem ser muito importantes de identificar para que você não caia no burnout. Empreendedor, sadio, empresa sadia. Vamos? Fica aí. Aproveita, deixa um like, já se inscreve no canal, mas fica aí que a gente já volta. Eu e o Felipe Junqueira. Você está cansado? Sabe que empreender pode ser empolgante, transformador, mas também pode ser exaustivo, não é? Eu sei. Eu tô aqui conversando com meu amigo Felipe, que está de volta aqui para dar ótimas dicas e ótimos conselhos em como que nós podemos identificar quando nós estamos cansados, porque e como nós lidamos com algumas situações do nosso cansaço, da exaustão, né? Você já se pegou, né? Tão imerso nos seus problemas, nas metas, nos resultados que esqueceu de se cuidar, né? Ah, eu faço isso, viu, gente? Não é fácil, não. É bem difícil, né? Também tô aqui, freelancer, empreendendo em outro lugar do mundo, com outras línguas. Não é fácil, né? Mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre esse tema que afeta milhares, não só sou eu, sabe? São milhares de empresários e é uma doença silenciosa. O cansaço emocional, mental, físico e que muitas vezes leva a um burnout, né? Depois, mais tarde, eu posso até dar um testemunho meu que eu já passei por um burnout aqui na América do Norte, não foi fácil. Tive que parar 8 meses de fazer não importa o quê. Foi um burnout muito sério que eu tive, né? E para isso, temos mais uma vez, como eu já disse, nosso querido Felipe Junqueira, da Números Falam, desculpa, e que além de empresário, estrategista, ele entende na prática, gente, o que é viver os altos e os baixos da rotina empreendedora, sabe? E parte financeira, geralmente, é o que pega mesmo no lado da gente, não? E ele está vindo com dicas reais e aplicáveis para reconhecer os sinais do burnout e para evitar. E principalmente lidar com ele de forma saudável e consciente. O que que a gente faz numa situação de crise? Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eugênia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer enorme estar aqui. Vou sempre reforçar que é muito prazeroso poder falar de um tema que é menos técnico, mas não menos importante. Muito pelo contrário, talvez seja ainda mais importante. Então, sou muito convidada para falar sobre gestão financeira, DRE, fluxo de caixa, projeção. Eu adoro falar sobre tudo isso, mas eu gosto ainda mais de falar sobre a nossa vida como um todo, né? Sobre uma visão integral da vida. Então, o trabalho faz parte da vida e não a vida faz parte do trabalho, né? Então, eu gosto sim de ter essas conversas um pouco mais profundas, né? E mais sérias, ao meu ver. E o tema de hoje é um tema super relevante. E aqui eu gosto de dizer que eu me sinto super à vontade para falar sobre isso, Eugênia. Também por está muito distante de um burnout, sendo muito transparente. Então, eu acho que tem várias coisas que eu tenho muito a aprender, mas esse é um ponto que eu consegui equilibrar. Já passei por grandes estresse na vida, não sabia da sua história. Eu passei, fiquei afastado também uma época, 3 meses, não foi tão grave pelo jeito quanto o seu, mas entendo o que é isso. Já trabalhei das 4 da manhã às 2 da manhã por meses direto, uma carga de pressão gigante. Eu não dormia nem no meu quarto com a minha esposa, dormia fora, Hum. né? Dormia no quarto ao lado, sozinho, porque não conseguia, acordava de noite, etc. Era realmente bem desgastante. Então, entendo bem e consegui sair dessa. Então, me sinto muito à vontade para falar desse assunto, né? E a ideia é trazer aqui 8 pontos, tá, Eugênio, que eu elenquei, para você identificar, para quem estiver nos ouvindo, identificar se está passando por isso e depois também alguns pontos para poder a gente sair dessa, né? O que que a gente pode fazer para sair dessa? Começo? Quer fazer alguma pergunta? Né, eu vou pegar meu chá, porque para mim começa aqui.
Combate do burnout à noite, Canadá, dia maravilhoso. Eu tenho que ter um chazinho. Perfeito, Porque já vai perfeito. me relaxando, gente. Isso aqui ajuda. E eu tô curiosa. Porque, como eu te disse, Felipe, eu passei por isso. Foi uma experiência muito doida. Quando eu trabalhava em minha empresa aqui, né? Não é só no Brasil, não, sabe, gente? A gente tem que aprender a se valorizar. E muitas vezes, por causa de dinheiro, e aqui, como eu já falei algumas vezes, as pessoas vivem para trabalhar, não trabalham para viver. Uhum. Então, foi numa corporação gigantesca que eu estava trabalhando, numa equipe de marketing. Um dia eu cheguei às 8 horas da manhã para trabalhar lá, meu horário, e o chefão geral que veio da Europa estava lá, chamou todo mundo numa sala, ele simplesmente fechou a empresa aqui no Quebec, botou todo mundo para a rua, tá? E isso aconteceu numa época muito difícil da minha vida, depois de uma separação, eu tive um acidente de carro, tal. O meu burnout foi uma das consequências também do meu acidente, né? Eu tive uma comoção cerebral e foi muito sério, cara. Eu fiquei 8 meses sem trabalhar, sem, sabe? Foi bem difícil para mim aquela época. Mas realmente eu tive que, né, passar por aquilo para aprender, para estar aqui hoje e poder para falar Sim, para sem quem está dúvida. vivendo isso, que na vida é todo um ciclo, sabe, gente? A gente vai passando por momentos difíceis. Respira, principalmente, procura ajuda, entendeu? Olha aí o Felipe, tô aqui eu na parte do marketing, né? Vamos vender o nosso peixe também, né, Felipe? Porque a gente é bom no que a gente Claro, faz. Mas nós estamos claro. aqui acima de tudo para ajudar, senão a gente não estaria se expondo assim, e colocando as nossas histórias também aqui na internet. Agora vai, me conta, porque eu tô curiosa para os oito passos. Bom, primeiro vamos identificar para quem está passando por isso ou não, né, Eugênia? E uma das primeiras coisas é a queda de produtividade. Então, mesmo trabalhando muito, isso é curioso, né? Então, a pessoa que está entrando em exaustão, ela produz, 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 ela tem a falsa sensação de que ela está produzindo muito, mas na verdade não está. Então, é meio que você está andando em círculo, né? O famoso correr atrás do rabo. Então você está trabalhando sem produzir e aquilo gera ansiedade e aquilo faz com que você vire mais tempo acordado e você descanse menos e aí você entra numa bola de neve. Então, o primeiro passo é assim: se você não está tendo os resultados que você espera, claro que nem sempre é só uma culpa de cansaço, mas pode ser um ponto. Aqui são possíveis pontos, né? É bom a gente lembrar, não é um diagnóstico, né? Isso precisa ser passado por um profissional, a gente bem conversou antes de começar a live, mas um dos pontos é a queda de produtividade, né? Então, quando você começa já a tentar ser multitarefa, faz tudo ao mesmo tempo, e isso é um ponto que tem que ficar bem, bem alerta, porque pode ser um dos sinais, né? Um segundo sinal, fica à vontade para tirar fazer pergunta, fazer complemento, tá, Eugênia? Tá. Um segundo sinal, que eu acho que é até mais comum do que o primeiro, é a irritabilidade, né, e a impaciência, né? Então, o seu nível de estresse faz com que você se feche, se isole, né? Então, você não quer ouvir mais, você está tão neurótico para resolver aquela situação e que você tem dificuldade a partir daí de sair qualquer coisa fora da sua rotina, né? Qualquer informação nova. Ah, tá vindo agora, a gente falou muito na última, né? No último episódio, tá vindo inteligência artificial. Não, não quero saber, eu preciso resolver isso aqui, tô fechado a novas ideias, né? Isso é um sinal de cansaço. Estar Hum, fechado a novas ideias, acho que isso é até um título melhor do que impaciência ou irritabilidade, sabe, Eugênia? concordo. Porque você tem medo do novo, porque você não está dando conta do que você tem hoje, né? Você precisa estar aberto, você precisa estar bem para estar aberto a uma crítica, a você mudar o que você está fazendo da forma como você está fazendo. Então, aceitar a vinda da inteligência artificial requer matar algo velho, certo? Você fala, Uhum. bom, eu faço isso desse jeito. Bom, eu vou precisar parar de fazer, vou precisar abrir para algo novo que alguém vai ter que me ensinar. Às vezes alguém mais novo do que eu, né? Eu vou ter que aprender, vou ter que absorver aquele conhecimento para poder implementar aquilo na minha empresa e continuar crescendo. Mas isso requer mente aberta, né? Então, uma pessoa que está cansada
ela tem ela tem mais dificuldade, perdão, é, de estar aberto a isso. Faz sentido? Mas e sabe que o cansaço, como você falou, ele gera ansiedade, né? Muito sério. Sim. Então, lógico, quando eu me identifico com a ansiedade, eu diminuo, por exemplo, a cafeína, né? O meu nível de Uhum. cafeína. Principalmente de manhã, eu tomo um pouquinho para poder me ajudar a me manter durante o dia, mas porque eu gosto, não, o café é prazeroso e tal, né? Mas eu diminuo e faz um efeito muito sério para mim. São Aham. pequenas coisas, né? Mas Sim. a ansiedade também, ela funciona a nível de medo, né? Então, é aquilo lá que não para, são os pensamentos que não param na cabeça Exato. da gente, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Ainda tá a pressão, se eu não colocar a inteligência artificial, a minha empresa não vai rolar bem, eu não vou conseguir entregar na rapidez que todo mundo entrega. Isso tudo gera uma preocupação e um medo, né? E, na realidade, é aquele ponto, né? Procurar ajuda, número um, e saber que você pode sim ter ajuda e tem como as coisas acontecerem num formato tranquilo, né? De paz, né? É só a gente colocar Sim. realmente um limite nas nossas emoções, né? Eu falo por experiência própria, foi um exercício gigante para mim. Uhum. Controlar as minhas emoções, não deixar minhas emoções me controlarem. Principalmente porque elas eram consequências. Um, do burnout, dois, dos hormônios femininos. Né? Que eu tive a pré-menopausa muito cedo também. Então, isso aí mexe com a gente. Sim. Bom, o terceiro ponto que eu anotei aqui, Eugênia, é o desânimo com o negócio, né? Uma coisa que era antes empolgante, que você era, era animador, que você sonhava, aquilo já passa a virar um fardo, né? Então, os clientes, os funcionários, os fornecedores, enfim, já deixa de ter, desculpa o termo, mas aquele tesão pelo negócio, né? Então você passa a ver aquilo como um problema, né? É um sinal de cansaço também, né? Se aquilo já não te traz prazer, como te trouxe no começo, né? Então, opa, então, algo precisa ser revisto aí, porque não faz sentido. Porque um dos objetivos finais de você empreender, que o empreendedor ele tem mais responsabilidade, Hum, ele carrega mais responsabilidade. Então, um dos prós de você empreender é justamente você poder fazer as coisas do seu jeito, né? Você aplicar a cultura que você acredita, é você tratar as pessoas da forma como você acredita, é você fazer negócio da maneira como você entende que tem que ser feita. Então, eu ofereço a solução assim, porque eu acho que assim é melhor. Eu vendo essa caneta porque essa caneta desse jeito vai resolver o problema de mais pessoas, né? Então, isso te traz uma realização, isso te traz uma satisfação. uhum, Se você não tem mais isso, começa a perder muito o sentido, né? Então, você tem um negócio, você não tem nem realização e nem dinheiro, fala, opa, pera, não, hum, a conta não tá fechando, porque pela responsabilidade, não compensa, né? Você não tem menos responsabilidade, você tem mais, né? Então hum, o desânimo pode ser um sinal de alerta também. Lembrando que a gente está falando de possíveis sinais de alerta para quem que ou já se reconhece nessa situação, quem já está ouvindo fala, opa, pera, esse assunto me interessa, deixa eu ver se eu estou passando por isso, ou para quem ainda não chegou lá, né? Mas quer se antecipar para que não chegue, né? Então, pode ser uma oportunidade também para uma pessoa que ainda não tá num burnout da vida, e muita gente tá, hum, sem saber, né? E na hora que para, que vem a conta, isso é uma coisa muito curiosa também, né, Eugênia? Você vê muito em filmes de guerra, né? Livros de guerra. O soldado, enquanto ele está na guerra, ele está completamente lúcido. Ele está completamente alerta. Ele está lá 24 horas num campo de batalha, ele dorme mal, ele se alimenta mal. Mas, enfim, eu não sou um hum, bioquímico para explicar, né, a composição, a nossa composição que nos mantém vivos e firmes e fortes nesse momento de hum, plena tensão. Agora, o que que acontece quando ele volta? Quando ele volta depois de 3 meses, 6 meses num campo de batalha que eu não faço nem ideia do que é. hum. Ele fica doido. Isso é muito comum, né? Então, essa analogia eu já fiz em outras oportunidades para quem empreende também.
Então você passa ali três, só que a diferença, claro que é muito mais intenso uma guerra, mas um empreendedor ele fica por mais tempo, ele fica 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos naquela loucura. E aí ele meio que fica dependente também daquela relação, né? Daqueles sentimentos, né? Então, até por isso muitos soldados eles acabam voltando, né? Mesmo prometendo enquanto estava na guerra que não voltaria, porque no fundo ele não consegue mais viver sem aquela adrenalina. Então, isso é um caso muito, muito grave, né? Então, o empreendedor também tem que tomar cuidado com isso, porque é uma coisa que a gente já falou em outros episódios. Você vai consumindo a sua vida, você vai realmente consumindo a sua vida. Parece um exagero, mas não é, né? Isso tem vários depoimentos. Eu gostei muito de ler, sempre me interessou, depoimentos de pessoas que estão no final da vida, em estados terminais, e, e do que a pessoa se arrependeu, né? É de como ela usou o tempo da vida dela. Isso está em todas. Como ela usou o tempo, né? Sabe que tem um conceito japonês que eu uso muito para mim mesma? E quando eu tenho consultoria que começa com um plano que eu tenho, que é geral, que é de descoberta ou autodescoberta para o seu negócio, né? Eu uso muito, é um conceito, não é nenhuma técnica, né? Ele está meio que popular hoje em dia na internet, mas é um conceito japonês que veio de uma psiquiatra japonesa. Se chama o Ikigai, né? Eu não sei se você conhece, Ikigai. Ele trabalha muito com Sim. nossos valores, né? E tem tanto CEO por aí que não dá valor a isso, que não, Uhum. que acha que não é necessário, que ele precisa ficar nos 80-20, em gestão, sabe, vendas e falar com operações, essas coisas, o que é normal, fazer a parte prática mesmo da empresa, Sim. e esquece muitas vezes e fica na irritabilidade. Ele não escuta as pessoas com quem ele está trabalhando, que pode ser o cara lá do depósito está vindo com uma ideia fantástica e você não está ouvindo, entendeu? E que pode ser transformador e pode ser o ponto para desenvolver e fazer a sua empresa crescer. Então, é uma questão de ser aberto à gentileza, à humildade, sabe? De ser o Big Boss é o líder, né? Aquele que está trabalhando com todo mundo, é o que está liderando, é o que está puxando a fila, mas que tem que saber muito bem, que tem que escutar todo mundo que trabalha, porque são valores. E o Ikigai, ele traz isso, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou bom em fazer, né? Depois os meus valores, o que eu amaria, os meus objetivos, o que eu, sabe, o meu sonho, a minha trip mesmo, o que eu quero fazer, o que eu amo que aconteça, né? Depois o meu valor financeiro, né? E aquela diferença que eu vou fazer no mundo. Essa é uma rodinha do Ikigai que acontece é a mais comum, a mais conhecida. Mas na realidade o conceito mesmo, quando a gente. Eu me aprofundei bastante nesse conceito, eu gosto muito dele, porque faz a diferença para mim, certo? É de rever constantemente outros pontos que afetam o meu Uhum. rendimento, a minha produtividade, minha concentração, principalmente, e como eu preciso me organizar melhor o tempo todo. Mas não tirar o foco do meu valor, entendeu? E do valor e da diferença que eu estou fazendo ali. Então, quando a gente para, a gente respira e rever sempre isso, como isso afeta a minha vida pessoal e a vida do negócio, eu consigo, de uma certa forma, né, me remeter e controlar muita coisa em cima de mim. É isso. Boa, perfeito. Bom, um quarto ponto que eu trouxe aqui, Eugênia, é a falta de clareza para a tomada de decisão. Quando está cansado, você tem mais dificuldade de tomar a decisão. Eu lembrei, inclusive, preparando aqui, né, o conteúdo, eu lembrei de esses filmes de ação, esses filmes americanos muito comuns, que tem um mestre que ele está formando um aluno. Isso é muito comum, né, em filme americano, né? Você tem lá um mestre que está se aposentando e ele conhece um aluno novo. Vou devagar um minutinho, tá? E aí o aluno é sempre marrento, né? Se acha melhor e o mestre vai deixando ele um pouco mais humilde, vai lapidando ele, né? Então, não só em conhecimento técnico, seja qual for, mas também na questão mais de caráter. E aí, no primeiro treinamento desse aluno que é meio bad boy, assim, ele pega, é uma academia de polícia, ele pega a arma e dá, sei lá, 10 tiros bem no alvo, né? Ele chega, o mestre está atirando
e aí ele vem e atira também. E aí ele falou: Bom, eu não preciso treinar, eu já sou ótimo, né? Aí o mestre fala: Mas o treinamento não começou aqui, eu tô só brincando, né? E aí ele faz o cara fazer um baita de um circuito de treino super exaustivo. Então ele treina, corre, faz academia, abdominal, flexão, e pendura em barra, e não sei o que, e corda e pula. Ele fala: Bom, agora você atira. Aí depois que ele está exausto, ele vai atirar, ele erra todos. Aí Uhum, o mestre bate nas costas dele e fala assim: Você tem muito para aprender ainda, né? Então, é muito marcante essa lição, no meu entendimento, né? Esses filmes são bons para isso, porque uma coisa é você fazer com a sua, você tomar uma decisão com a sua capacidade plena. Uma uhum, coisa é a Eugênia, é o Felipe, descansado, bem alimentado, sem grandes problemas, sem grandes preocupações, dormido bem e fazer uma prova. Outra coisa é você fazer uma prova, você tomar uma decisão depois que você está uma semana sem dormir, estressado, cansado, impaciente, desanimado, a chance da sua decisão ser pior é enorme. E essa decisão pior vai te levar a novos problemas. Então a uhum. gente tem que sempre tentar romper esse ciclo vicioso. É sempre romper esse ciclo vicioso, né? É verdade, sim. Sabe que um dos esportes que eu mais admiro aqui no Canadá, e até um dos campeões mundiais, nem sei se ele ganhou da última Olimpíada, ele é daqui de Quebec. Aqui eles fazem muito esportes de inverno, né? Então a gente tem aqui o cross country e o crossfit, né? O crossfit é academia, desculpa. O cross country é aquele com esqui. O esqui é bem mais longo. Então, parece que a galera não tá fazendo esforço nenhum, tá? Ele não tem que descer uma montanha, ele tem que fazer aquele movimento do cross country, puxando, se empurrando, é como se ele estivesse caminhando o tempo todo. O esqui é muito mais longo, né? Aham, Só que eles fazem isso numa certa velocidade também. Então, eles têm que passar por um processo. Ok, aqui nesse trecho eu tenho que ir mais rápido. Aqui nesse trecho eu vou aproveitar a descida e eu posso ir escorregando, eu posso usar, né? Eu vou escorregando, vou descer. Mas quando tem subida, cara, eles têm que virar o esqui num formato que ele consegue subir. É muito cansativo, é exaustivo. E dentro dessa competição tem o biatlon que eles têm que parar tudo. Eles têm uma arma com eles, uma carabina. Eles deitam no chão, eles têm um alvo bem, mas é muito longe. Eu fui ver uma vez, é muito longe aquele alvo lá. Não sei como é que eles enxergam. uhum, E eles têm que acertar na precisão. Também depois de um esforço físico. Cara, acertou o tiro, acho que duas vezes, eles têm que colocar a carabina de novo e sair para um outro ciclo. É uma maratona, é uma loucura, sabe? E é isso, é o ciclo, né? São as etapas, os processos, né, do cansaço da gente, que a gente tem que identificar. Graças a Deus você está colocando esses pontos. Estou me avaliando em bastante aqui alguns pontos que você está me trazendo. Vou ficar mais atenta. Muito obrigada, Felipe. imagina. Continua. Bom, um outro ponto que tem muito a ver com cansaço são os sintomas físicos, né, Eugênia? Então, dor de cabeça, insônia, tensão muscular, baixa imunidade. Então, o corpo, ele fala, né? Tem até um livro chamado O Corpo Fala, inclusive. Hum, Acaba falando de outro tema, mas tem a ver. É, o corpo reclama, né? hum. Reclama do cansaço. É uma máquina que precisa de parar de vez em quando, né? Então, é um sintoma bem evidente esse. Esse é um sintoma bem evidente, porque mesmo quem está acostumado com adrenalina, isso é uma coisa importante que eu acho que é de falar. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho, vou comparar com os anteriores, né? Não, eu não tenho clareza para tomar a decisão. Isso é muito subjetivo. Essa pessoa não percebe que ela não tem clareza, né? Ah, eu não estou desanimado com o próprio negócio, uma pessoa realmente apaixonada. Ah, eu não estou irritado. Também é subjetivo, né? As pessoas que estão do lado dela podem achar ela irritada, ela não se acha irritada, né? A queda de produtividade, talvez a pessoa consiga ser produtiva mesmo estando cansada, compensando demais, né? Com trabalho, às vezes é uma pessoa organizada, é, mas o sintoma físico é difícil você evitar. O sintoma físico você sente mesmo, o corpo sente. Então, já convivi com muitas pessoas que passam por isso e é uma dor de cabeça constante, é uma gripe constante, é uma insônia, enfim, o corpo pipoca uma inflamação, pipoca uma, sabe,
uma irritação na pele, isso é inevitável, né? Então é um ponto que eu acho que é um dos mais evidentes, assim, fáceis de você apurar, né? Eu queria aproveitar esse momento, eu queria pedir para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, para colocarem aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, se está sendo legal o que a gente está partilhando aqui com vocês, que vai ajudar. Eu vou pegar esses pontos que o Felipe está colocando, eu vou colocar na descrição, para depois vocês poderem voltar, né, na descrição aqui do vídeo e verificarem, sabe, os pontos que ele está dando, volta. Pega, copia, coloca no seu celular, e faz essa avaliação sempre, né? E é até interessante, porque quando a gente fala na parte financeira, né, Felipe, com relação a isso, a gente tem os altos e baixos também, né? Os ganhos, os altos, a gente sempre tem que ter, uma coisa que eu sempre aprendi, é guardar um dinheiro para um fundo de emergência, né? E então, eu queria que vocês colocassem aqui no comentário como é que está o fundo de emergência emocional de vocês. O que que vocês fazem para o fundo de emergência emocional, não só financeiro de vocês, né? Porque muita gente hoje em dia quer trabalhar na internet, quer fazer as coisas de casa para ter o famoso financial freedom, que a gente fala aqui na América do Norte, que é a liberdade financeira, né, tal, e poder trabalhar de onde quiser, poder passar mais tempo com a família. Só que quando a gente começa a trabalhar na realidade, na prática, e ver que não importa, você está trabalhando, não importa de onde, você tem o seu negócio, você tem que estar presente, mas você tem que ter tipo o seu plano de emergência, né? Coloca aqui nos comentários, diz pra gente, conta Boa. pra gente, qual que foi o seu plano de emergência que fez você poder ter um break, passar um tempo com sua família, fazer uma viagem, ou só ficar no seu quintal, fazer um jardim. Sei lá, sair para correr, não é? Um pequeno detalhe que você faz durante o dia. O que que você faz? Se você mora no mar, meu Deus do céu. O que que não é a água do mar, galera? Né? É isso. Seria bem interessante escutar isso de vocês, para poder até nos ajudar, nos dar ideias, o que que a gente pode fazer aqui também. Outros pitacos, por favor, nos comentários. E não esquece do joinha, não é? Boa. Bom, um sexto sintoma, Eugênia, é o isolamento. Então, a pessoa, quando está cansada, ela não quer mais participar de festa de aniversário de amigo, ela não vai mais bater papo na casa dos pais, das famílias, ela não quer sair de casa, não quer ir num cinema, não quer ir num shopping, ela se isola, né? Então, ela não quer compartilhar o problema, né? Não quer conversar com ninguém, não quer se abrir, não vê graça nas coisas. Então, eu não sou profissional, vou falar pela segunda vez, a gente vai reforçar ainda mais. É Uhum, importante buscar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para ter um diagnóstico preciso, mas eu creio que quando a pessoa começa a chegar nessa situação, já é um sinal mais sério de estresse, né? Então a pessoa realmente ela não quer contar. Claro, tem pessoas que são mais reservadas, eu mesmo sou uma pessoa mais reservada, né? Mas quando a pessoa não quer, não gosta de sair, não aceita convite, não quer que ninguém visite, já é um sinal de isolamento que requer, eu acho que uma atenção até um pouco mais grave, né? Nós somos seres sociais, né? Então por mais que a pessoa prefira poucos amigos, eu prefiro uma festa com poucas pessoas do que uma festa lotada, né? Eu prefiro poder conversar, música baixa, mas eu gosto de estar com os amigos, de estar com a família. Então, mas já passei por momentos de também não querer. Então, eu entendo o que é isso. Então, o pessoal vai se isolando, se isolando, se isolando, e é perigoso, né? Então, é um ponto de alerta aí para quem está nos ouvindo, é sim, verdade. Eu acho que é um dos piores, sabia? né? É um dos piores, porque é onde a gente os nossos pensamentos, né? A Ziza Fernandes, que é uma grande cantora, ela também é terapeuta, né? Ela fala muito da logoterapia e do Viktor Frankl. E lá dentro tem mesmo. Tem essa parte que ela deu um nominho para esses pensamentos doidos. Ela fala que é a louca da casa. É mesmo. Sabe, eu gosto muito dessa expressão, que a louca da casa toma conta e você fica no seu isolamento, sabe? Sim, Não ajuda. E você não está se ajudando. Pode ser prazeroso, mas não é, né? sim, Às vezes a gente precisa sim dar aquele passo, não é, sabe, de
falar com alguém, passar um minuto, talvez só com uma pessoa, Com né? certeza. Eu vou contar um fato que aconteceu na minha vida, que vale a pena, né? Eu trazer isso aqui. Me perdoe, minha irmã, Luísa, se eu vou contar essa história, porque é muito relacionada a você. Eu perdi um sobrinho há alguns anos atrás, né? Não devia ter falado o nome, desculpa. Vou ter que fazer um bip. Mas foi muito chato o que aconteceu. Ele estava com 40 anos, né? Morava nos Estados Unidos. Ele tinha um cargo muito bom numa empresa, né? Um filho novinho, acho que o Lucas estava com 7 anos, talvez, na época. E foi muito difícil o que aconteceu. Ninguém, nem os amigos, a família, ninguém entendeu o porquê, o que que tinha acontecido, o que motivou, porque o Aloysio era o cara mais comunicativo do mundo. Aquele que, quando chegava na casa de alguém, era o coração da casa, era o churrasqueiro, era o que conversava, extremamente carinhoso, alto, bonitão, um cara de muito sucesso profissional, entendeu? Ele era cativante. E de uma hora para outra, você recebeu um telefonema no meio da noite, né? Dizendo que. E eu era power returning dele, que a gente fala, porque eu moro aqui na América do Norte, ele morava na Califórnia. Eu tinha que passar, falar com a enfermeira, porque quando o acharam ele ainda estava com vida, então a gente pôde doar os órgãos dele, né? Então eu tive que dar esse direcionamento e dizer que ok. E dentro do tumulto de toda a situação. Lógico, o que leva uma pessoa que aparentemente está bem, de sucesso, entendeu? Chegar num ponto desse, eu não sei quantos anos eu me perguntei, eu me questionei, sabe? A gente não pode entrar na cabeça, né, de alguém ou no coração de alguém. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas vale a pena também. Quem trabalha com esse empresário, ou seja, um cliente também. O cliente muitas vezes pode ser o termômetro que tem realmente que está ali acostumado, trabalhando e vê que a pessoa não está assim no seu melhor dia. Eu acho que nós podemos e devemos, né? Chegar e falar, pega na pessoa, fala assim, toca na mão, fala, e aí, tá tudo bem com você? Entendeu? É muito importante a gente falar um tudo bem quando a gente só pensa na pessoa. Não esquecer daqueles e perguntar, né? Eu passar um tempo e só de saber, e aí, como é que tá? Né? Vamos bater um papo? Porque a gente pensa que tá tudo bem, e às vezes não tá, né? E é muito sério o que acontece com muita gente que se envolve nesse cansaço, que talvez não ache soluções para algumas coisas e se isole completamente, como se isole de si mesmo, entendeu? Então, é evitar, esse é o pior isolamento. É você ficar e se esconder de você mesmo, de não ter forças nem de procurar ajuda. Então, se você está ouvindo e aqui participando desse vídeo com a gente hoje, sinta-se à vontade de entrar em contato até com a gente, entendeu? Nós estamos aqui para ajudar, a gente pode orientar e poder te ajudar e procurar sim ajuda. E seja muito próximo da sua família. Se você não tiver ninguém, procure alguém, sabe? Existem tantas igrejas e religiões do Brasil por aí que nos ajudam, né? Mas procure ajuda. Eu acho que isso aí Boa. acho, não tenho certeza. É a primeira mensagem que a gente tem que deixar também, sabe, Felipe, com Sim. relação ao isolamento, né? Boa. Bom, vou para o sétimo ponto aqui, Eugênia. Olha. Aquela sensação de estar sempre devendo algo. Alguns temperamentos ainda sentem mais isso, né? Então, um temperamento melancólico como o meu, né, que é uma pessoa um pouco perfeccionista, sente isso ainda mais, né? Então, tem que tomar cuidado para saber avaliar isso direito, né? O quanto não é uma questão de educação, né, ou de temperamento, mas por mais que você faça, você mesmo tem uma autocobrança muito grande, né? Isso pode ser um dos sinais. E, bom, para finalizar, a falta de motivação para planejar o futuro,
né? Mais ou menos um pouco do que a gente falou no item 3 ali, que é um pouco de desânimo, né? Um pouco falta de interesse, é também um sintoma de cansaço, né? Uhum. Bom, você acha que deu para dar uma visão geral assim, para que as pessoas possam se reconhecer e se preparar e se antecipar a esse problema? Olha, eu me identifiquei em muita coisa que você falou, pessoalmente. Só que para não deixar o episódio pesado, né? Uhum. Porque é um tema difícil, a gente tem que tocar Sim, nessas sim, dores, nas feridas para poder soltar, né? claro. Sabe que eu ia te perguntar se por acaso você já passou por um cliente que, sabe, que já teve alguma experiência assim, e como que ele conseguiu sair disso? Você sabe o que que ele fez? Eu vou te falar, Eugênia, eu tenho um caso de um cliente que me mandava uma mensagem de madrugada, Hum. que chorava muito nas reuniões. Ele, eu acho que ele fez a coisa certa. Eu sei que não é o fim que todos querem, que a maioria talvez não queira, mas eu gostei da postura dele. Ele falou, Felipe, eu estou decidido a vender a empresa. Eu Uhum. estou cansado. Eu sei que eu estou cansado, isso não está me fazendo bem, não está fazendo bem para o meu relacionamento, não está fazendo bem para os meus filhos. Para mim já deu. É, eu sei que a empresa é boa, eu fui consultor dele por um ano e meio. A gente conseguiu recuperar a empresa, as coisas estão mais saudáveis, mas eu estou cansado de lidar com os funcionários. Eu quero uma coisa nova. E eu falei, cara, manda bala, né? Então a gente preparou, organizou a empresa, ele vendeu a empresa e hoje ele está buscando outras experiências, está aceitando trabalhar como funcionário para alguém. é, ele tem uma chácara que ele aluga, então ele deu um passo para trás em termos de qualidade de vida, porque a remuneração dele diminuiu, mas eu vejo que ele está mais animado, a voz dele tá mais forte, né? Ele está mais para frente, para cima. Foi alguém que reconheceu, né? Então lutou aí por um ano e meio, não deixou ninguém na mão e foi muito coerente nas decisões. Então até por isso ele tinha meu suporte, fez questão de, né, de manter a consultoria mesmo sendo alguém que não queria expandir os seus negócios, ele queria garantir que ele ia tomar as decisões melhores possíveis, né, para não fazer besteira num momento de estresse muito grande, né? É, não brigou com ninguém, não brigou com nenhum funcionário, não vendeu a empresa a preço de banana, não fez nenhuma decisão ruim. Foi super consciente no momento mais difícil e saiu bem, né? Então foi um caso que, claro, nem todo mundo está ouvindo e falou assim, bom, eu não quero vender minha empresa. Claro, não precisa, tem outras alternativas. Mas o fato é, a empresa não é mais importante do que a sua vida pessoal. Ele entendeu que, para ele, ele não queria mais só recuperar a empresa. Ele queria ir para um negócio novo. E muitas pessoas passam por isso também. Então, foi um caso que eu achei que foi muito bacana. Foi bem interessante a posição dele. Olha, é de aplaudir isso, sabe? É, É da gente realmente valorizar muito as pessoas que têm essa coragem, porque é uma coragem. No meio do cansaço, você tomar uma decisão assim, sabe? É bem importante. Mas por quê? Porque ele estava sim, cercado de gente boa, ele estava consultando com você, sabe? Com certeza, é buscar essa equipe, montar uma equipe quando a gente está trabalhando. Mesmo, por exemplo, como eu trabalho de freelancer também. Eu sei que se eu não tiver uns conhecidos ou outras pessoas que que dominam uhum, outras áreas do que eu faço, sim, eu não vou conseguir produzir também. Eu entro em contato com eles, fazer parte de comunidades e de grupos de conversa. Gente, o LinkedIn, aquele LinkedIn é um poder, é uma máquina, tem tanto grupo legal, a gente conversa com cada profissional interessante. E muita gente que não está lá só vendendo peixe, não, sabe? Que está lá realmente trocando ideia, que quer ajudar um sim, ao outro. E a melhor coisa de ser brasileiro é que o brasileiro é o bicho mais acolhedor do mundo, tá? uhum, Não tem jeito. E a gente faz a diferença mesmo no exterior. Quando a gente está trabalhando numa empresa aqui, engraçado, vou até contar. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que era uma corporação, né? Às vezes eu entregava antes, né? O serviço e eu tinha que ficar esperando um pouco o que que a outra pessoa estava fazendo, né? E aquilo ali me deixava um pouco nervosa, né? Porque a gente entra num ritmo de fazer as coisas, né? E ter que esperar o ritmo da outra pessoa, da sua equipe trabalhar, não era fácil, né? Às vezes. aham,
E foi muito interessante de ver que às vezes o meu chefe vinha para mim e falava: 10 minutos, vamos? Aonde? Ele me mandava parar de trabalhar, porque a gente é obrigado aqui a ter uma pausa de 10 minutos de manhã, e uma pausa à tarde, depois o tempo de almoço. Você tem que parar. E Uhum. ó, 4 horas da tarde, XPO. Você não pode fazer hora extra se não for aprovado pelo chefe. Entendeu? Aqui a coisa é bem diferente. Eles mandam você parar. Eu lembro que falaram para eu fazer mais devagar minhas coisas, que eu estava indo muito rápido. Você acredita? Ah, bons tempos agora. Vixe. Boa. Ah, Maria. Entendeu? Tem dessas coisas, né? E que a gente tem que saber identificar também e escutar muito o nosso corpo. Você nunca passou por burnout, né? Graças a Deus, Felipe. Não, comentei que eu passei um pouquinho, passei 3 meses, tive que parar completamente, viu, Eugênia? É. Parei completamente. Foi um, eu acho que pessoas passam coisas muito piores do que eu, mas eu não saía de casa, eu não me alimentava direito, eu não saía do quarto, aliás, por quase 3 meses, né? Foi uma mistura também de relacionamento com vida profissional e tudo um caos ao mesmo tempo. Então foi um período bem difícil. Então, entendo o que é, né? Entendo o que é. Se É, emagreci muito, enfim, várias coisas, né? a gente tem que valorizar esses momentos e guardá-los, né? A gente não pode esquecer disso. Não pode deixar também guardado numa gaveta, passei, acabou. Não, a gente tem que saber e dar valor a Sim. esses momentos, né? E o estresse, gente, ele fisicamente, fisiologicamente, ele nos impulsiona, sabe? A gente tem que saber usar essa energia que o estresse dá, às vezes, de uma forma produtiva. Se a gente foca na inovação, em procurar uma solução e rever esses nossos processos pessoais e empresariais, né? A coisa melhora. É tudo uma questão de para na hora. Opa, parou. Identificou lá uma coisinha, para. E vai lá rever o que está acontecendo, né? Mas é isso. Muito obrigada, viu, Felipe? Foi bem legal. Foi bem legal essa troca. Imagina. Me ajudou muito. Boa. Essa semana eu comecei aqui já falando antes, eu falei, ó, tô cansada hoje, segunda-feira, e eu cansada, galera. Foi, foi isso, né? Foi Uhum. bastante tempo no computador hoje, mas vale a pena, né? Quando a gente começa a ver o resultado. Eu tava fazendo um site hoje, trabalhando num site, e eu gosto, eu gosto. Só que aí fica muito tempo sentado e a gente não vê o tempo passar, né? E é uma coisa bem interessante e você falando sobre o cansaço, eu falei, olha, tenho que me organizar melhor. Valeu mesmo. Boa. Você tem alguma coisa que você quer deixar, alguma mensagem final para o pessoal? Sim, eu listei, eu vou passar rapidamente por ela. Bom, como sair dessa, né? É, Mas muito, muito rapidamente, assim, para a gente não estender o tempo médio aí dos episódios, né, Eugênio? Uma das coisas que eu acho muito, muito importante, e aí foi uma das coisas que eu fiz mesmo para recuperar, é você ter algum hobby. Uma das coisas que me levou, você vai achar engraçado isso, curioso no mínimo. Uma das coisas que me levou a ficar depressivo, eu entrei numa neura de querer escutar música clássica, mas eu não tenho não tinha essa cultura. Hoje até que eu adquiri. Então, meus família, meu pai não ouvia, minha mãe não ouvia, ninguém ouvia. E eu falava, não, eu quero ter um gosto musical mais apurado. E eu parei de ouvir as músicas que eu gostava e só passei a ouvir música clássica na marra. Ou seja, eu não tinha mais hobby. Eu não tinha mais um momento de relaxamento. O momento que era para eu estar descontraído, ouvindo música, cantando no carro sozinho, eu estava ali colocando, ou seja, o tempo todo estressado, né? Então o corpo não estava acostumado, o meu ouvido não estava acostumado com aquilo, não adianta, né? E então é bom ter um hobby que seja prazeroso e que não te gere culpa. Porque o que que acontece? Eu estou estressado, eu estou tenso, o que que eu vou fazer? Eu vou gastar, eu vou comprar alguma coisa que eu não posso, eu vou comer algo que eu não devia. Ou seja, você já está frágil emocionalmente, aí você faz algo que vai te gerar culpa, que vai aumentar o problema. Então, um hobby que seja um esporte, que seja algo relacionado à música, que você seja relacionado à leitura, algo que você termine e não te gere culpa, né? Algo que te deixe mais animado, mais feliz, mais alegre. A vida tem que ser alegre, né? uhum. Então,
Isso é um dos pontos, né? Buscar a ajuda de um profissional, vou falar mais uma vez, tem que ser um ponto muito relevante, né? Fazer pausas meio forçadas mesmo, né? Então, cara, você viveu até agora, sobreviveu. Se você parar um domingo, o dia inteiro, para não olhar o computador, para não olhar e-mail, não vai morrer. Não vai, nada vai acontecer. Nada, nada. Vai caminhar no parque. Ah, tô sem dinheiro. Não custa nada caminhar no parque. Nada, custa zero. Né? Vai passear com o cachorro, vai, sei lá, tomar um sorvete que custa pouquinho, vai fazer alguma coisa que seja leve, né? Vai fazer bem, né? Vai. Cachorro ajuda muito. Pois é. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe para, enfim, para quem está se reconhecendo nessa situação começar a sair dela, né? É, sabe que eu toco violão, né? Não, bacana. Eu toco violão, é uma terapia para mim. E até essa semana eu estava gravando com a Maria Tereza o podcast aqui do Da Voz às Letras e vai ter um sarau. E eu toquei. Toquei, vai ter uma musiquinha lá, vai ser bem legal. E o lance do animal é bem interessante, sabe? Ajuda muito. O esporte, adoro esporte, sabe? Me chamem de louca, adoro. Joguei voleibol, sou professora de educação física no Brasil, tal. Esporte eu gosto muito, né? São hobbies, mas a leitura me pega. Quando eu paro com um livro, é difícil. Eu comprei, eu até deixei lá no Instagram da Voz das Letras hoje. Eu comprei um livro essa semana, cara, que foi impressionante. E como ele tá mexendo comigo, sabe? É de uma autora daqui de Quebec. Ela tem 4 filhos. Desses 4, três tem aquela retinose pigmentosa, eu acho que fala em português. É um problema nos olhos, que é progressivo, e eles vão ficar cegos. Vão ficar cegos, 3 das crianças dela. E tudo começou que a mais velha escreveu quando ela soube desse diagnóstico. Imagina saber o diagnóstico, seu filho vai ficar cego. Ainda ter que escutar esse diagnóstico 3 vezes. Então, ela e o marido pegaram os filhos, colocaram dentro de um carro, numa van, e começaram a viajar o mundo inteiro para gerar memórias, experiências emocionais, mas visuais também para eles, né? Desde pequenos. E é tão incrível a história deles e o que essas crianças aprenderam a nível de sair do mundo, ver e olhar e contemplar as coisas, sabendo que talvez fosse a única vez na vida que eles iam ver aquilo, né? E coisas duras e coisas sérias também, né? Como dentro das culturas. Foi uma imersão, não foi só para ir para praia ou para lugares bonitos. Sim, sim, Tá? É um livro que vale muito a pena ler. E eu tenho certeza que vai chegar no Brasil, porque foi tão bom, é tão bom o livro que a National Geographic pegou e fez um documentário. bacana. Então, vai chegar aí no Brasil, em inglês se chama Blink. Quem tiver interessado, vale a pena demais. Se você é líder, se você é empreendedor também, ler a tomada de decisão e o valor que a gente dá para fazer memória, né? A gente pode fazer memória com a família, com as coisas boas, sim, com viagens. Nossa, viajar é tão bom, gente. Conhecer lugares é tão bom. Mas eu vou contar para vocês um segredo. Eu amo desbravar a minha região. Eu pego o mapa e eu descubro cada canto que eu nunca fui, sabe? Quando eu morava em Toronto, quando eu cheguei aqui em 2000 isso foi em 2002 que aconteceu. Eu aluguei um carro no final de semana. Na época não tinha nem Maps, não tinha celular, era aqueles Nokia bem velhos, sabe? Eu nem tinha o celular dessa época. Eu peguei um mapa de Toronto, não, de Ontário, tipo a província é o estado, né? E eu falei, olha, eu não conheço aqui, eu não conheço ali, eu vou lá esse final de semana, né? Então eu aluguei um carro, eu trabalhava, tal, eu peguei, aluguei um carro e fui. Pois não é que eu descobri uma cidade com o meu nome? Eugênia. Cheguei lá, nossa, pirei na batatinha. Eu tenho foto até hoje. Eu na frente do Eugênia City Hall, da prefeitura de Eugênia, Eugênia's Lake, tudo com meu nome, até a coisa o negócio de vender sorvete era com meu nome, entendeu? Sorveteria. Quer dizer, são coisas que mexem com a gente. Descobrir os detalhes das pequenas coisas é uma terapia, não é? É muito Sem legal, dúvida, sem né? dúvida. Eu sou assim, né? A minha forma de ser introspectiva é saindo com a fotografia, a arte, eu sou muito artística, eu sou muito criativa, sabe? Música.
Música é impressionante comigo. Eu gosto demais. Eu tenho dia de pagode. Eu não tenho muito dia para funk, não. Só quando eu vou pro Hum, beisebol dos meus filhos, né? É muito engraçado. Minha filha não fala português, gente. Mas teve um dia que ela, para minha surpresa, estava entrando no dia para jogar. Ela ensinou para a galera dela lá como é que canta o tubarão, por exemplo, né? Eu não acreditei. Falei, não, você não está entendendo como é que você está cantando, você não está entendendo o que você está cantando. Pera, não é assim, né? Vamos fazer o bom uso da língua portuguesa, né? Então, quer dizer. Coisas interessantes. Mas é isso. Isso aí foi só para amenizar também um sim. pouco, né? E como que a gente pode encontrar alegria e formas e formatos novos são os nossos fundos de emergência, né? Então, não esqueçam, por favor, de nos ajudar aqui também, deixar no comentário, partilhem o nosso canal. Eu estava com um problema aqui no canal, né? E agora vocês já podem ativar o sininho. Antes eu não estava conseguindo e agora aparentemente funcionou. Vamos ver se vai continuar funcionando. Coisas de YouTube. Mas é isso. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Felipe, demais pelo seu tempo. Sabe, a gente está gravando numa segunda-feira à noite, pessoal, e o vídeo vai estar na quarta-feira. Não se esqueçam, na quarta-feira vai estar aqui. E eu vou fazer um post também aqui na comunidade, avisando para vocês também dos próximos episódios que a gente vai ter e das novas séries que vão pintando com o tempo. Eu tô fazendo sem pressão aqui, né? Tá legal? Felipe, obrigado. Muito obrigada. Eu sei que a Prazer gente foi tem meu, uma Eugênia. lista. Tô gostando muito e convida as pessoas para virem aqui, os empresários, né? Usem da mídia social de vocês e para que eles possam vir. Não só conhecer esse cara fantástico que é o Felipe, ele estava aí no congresso esse final de semana e eu lá textando ele no meio do negócio. Imagina. Ai, meu Deus do céu, só eu mesmo. E é isso, sabe? Muito obrigado por terem vindo, por terem escutado a gente. E a gente está aqui para ajudar. Não se esqueçam, tá bom? Se conhecerem alguém que precisa de ajuda, também bate na porta. Vem, nosso Instagram tá lá, vocês podem nos mandar mensagens, a gente está lá e pronto para ouvir e para ajudar no que for preciso, tá bom? Um abraço forte e a gente se vê em breve. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.